Olá para você, telespectador da TV Cidade. Está iniciando mais uma edição do programa A Igreja que se Renova. Nós queremos agradecer a sua audiência, agradecer a sua companhia e, acima de tudo, agradecer a sua confiança, você que nos acompanha semanalmente neste importante canal de comunicação entre a igreja e toda a comunidade. Aqui que nós debatemos diversos temas que com certeza fazem a diferença a você, telespectador, cristão, católico, enfim. Obrigado a cada um de vocês por esse espaço e por deixar com que a gente entre até as suas casas. E no dia de hoje nós estamos aqui na paróquia Santa Terezinha conversando com o Padre Paulo, pároco aqui da paróquia Santa Terezinha. Em primeiro lugar, Padre Paulo, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa A Igreja que se Renova. Obrigado, Deon, pela oportunidade. Obrigado a vocês também nas suas casas que nos permitem, por meio deste canal tão importante da TV Cidade, chegar até o seu lar, a sua família, trazendo a vocês algumas informações, mas acima de tudo a palavra de Deus e a presença da Trindade Santa em suas vidas, abençoando a todos vocês. Programa importante, Padre Paulo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre pastoral e é o primeiro programa que a gente grava no mês de maio, que é o mês de Maria, né? Não dá para, nós precisamos registrar, eu acho, essa questão também. Sim, é muito importante neste mês de maio, como os demais, mas principalmente este em que nós celebramos o mês de Maria, o mês das mães, das capelinhas, da Legião de Maria, mas acima de tudo a presença de Nossa Senhora na vida de vocês, porque de todos nós, que ela trouxe ao mundo o Salvador, o grande pastor Jesus Cristo. Certo. Padre Paulo, nós hoje temos uma temática que nós poderíamos aí estar discutindo por vários e vários programas. É um trabalho muito amplo realizado pela Igreja Católica, que é a pastoral. Para nós conceituarmos ao nosso telespectador, qual é o conceito de pastoral? A gente pode relacionar a palavra pastoral com a palavra pastor ou não tem nenhuma relação? Tem toda a relação. Pastor quer dizer, pastoral vem de pastor, aquele que cuida das suas ovelhas, que as leva para pastagens seguras, que está sempre atento, cuidando para que não venha principalmente o lobo para devorar as ovelhas e as leva a um determinado lugar. E não podemos falar de pastoral sem recordarmos e falarmos do grande pastor que é Jesus Cristo, o bom pastor. Então, pastoral é todos os esforços que a Igreja Católica Apostólica Romana faz e realiza como igreja, evidente, para fazer com que todas as ovelhas, que somos cada um de nós, possa ouvir a voz deste grande pastor, como Jesus nos fala para nós no Evangelho de São João. Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, falar de pastoral é recordar deste grande pastor que é Jesus e que trouxe para nós o seu projeto de vida e vida em abundância, onde ele também fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a igreja pastoreia o seu povo para que possa andar nesse caminho de verdade e de vida que é Jesus Cristo. É interessante a análise desse contexto, porque o que acontece, até nós conversávamos antes do início do programa, por exemplo, o pastor ele tem várias ovelhas, temos alguns pastores, né? Várias ovelhas, muitas vezes essas ovelhas se misturam. Como que o pastor consegue chamar por cada uma de suas ovelhas, que consegue atender prontamente o seu chamado? É uma vocação isso também? Não, sem dúvida nenhuma, mas num contexto do povo de Deus, o povo judeu por excelência, é um povo por característica de pastoreio. E como se faz? Até hoje, ainda em Israel, ocorre este fato. Os pastores vêm para a cidade com as ovelhas e elas se misturam. Israel ainda é comum sim, ainda sim, ainda hoje. E elas se misturam e ali elas colocam as conversinhas dela em dia, né? Como ovelhinhas, ou como você está bonita, como você está com a lã bonita, a outra. E aí, como saber qual ovelha pertence a este ou aquele pastor? Então o pastor que chega num determinado lugar, fala 2, 3 ou 4 palavras, aquela ovelhinha fala, opa, o meu pastor está me chamando, quem sabe já me vendeu, ou vai pegar a minha lã, e ela vai até ele.
Então, por isso que Jesus no Evangelho aqui de São João, ele fala: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me ouvem. Então ele tem essa palavra que faz com que elas a escutem e mais, o sigam. Até eu quero aproveitar desse momento, para a gente falar um pouquinho do seguimento de Jesus Cristo. Hoje as ovelhas somos cada um de nós, por meio do sacramento do batismo. Jesus continua, esse grande pastor, falando para nós, convidando-nos a amarmos uns aos outros, sermos mais irmãos e de segui-lo neste mundo. E às vezes ficamos só no primeiro momento, ainda com muita dificuldade em ouvir o Senhor. E não se dá o segundo passo, que é o seguimento. Por isso Jesus é aquele que chama as suas ovelhas, elas as escutam e seguem esse pastor. E pastoral, como eu já disse, então é esta ação, toda a ação da igreja para fazer com que as ovelhas ouçam a voz do Senhor e o sigam. E nos dias de hoje, a gente vê que as ovelhas têm muita dificuldade de ouvir o Senhor, por tantos ruídos, Justamente. nas vidas de cada um, tantos ruídos internos, externos. Hoje a gente vê aí a cada momento surgindo novas igrejas, pessoas falando de tantas coisas, por meio da técnica, televisão, internet, foninhos de ouvido, a pessoa se fecha em si mesma e não ouve mais a voz desse pastor e, por conseguinte, não ouve a voz da igreja. Assim como é aquele lugar, o aprisco, onde as ovelhas, animais mesmo, ficam, a igreja é esse aprisco de Deus, onde o Senhor reúne as suas ovelhas e as convoca para segui-lo. Jesus Cristo é o grande pastor. Cada um de nós também pode ser uma espécie de pastor e tentar, de alguma maneira, ajudar nesse processo de evangelização, nesse processo de ensinamento. Eu posso considerar as pessoas, tanto os leigos como os religiosos, pastores? Eles não deixam de ser em algum momento? Olha, no seguimento de Jesus Cristo, todos nós somos ovelhas. Todos nós somos ovelhas no contexto Sim, de Jesus. sim, Interessante isso. Como igreja, por meio do batismo, nós somos ovelhas, todos nós. Agora, nesse seguimento do Senhor também, como cristãos, católicos e batizados, nós assumimos um compromisso como pai, mãe e filhos de testemunharmos o Senhor. Então vai, em muitos casos também, na maioria deles, por exemplo, o pai, a mãe, o educador católico, nós somos também que em certos momentos sermos pastores, de cuidar daquele pequeno rebanho que é a família, lá na escola o pequeno rebanho que são os alunos, as alunas, os estudantes, e mostrar esse caminho. Por isso que eu dizia há instante a dificuldade hoje, porque às vezes esquecemos que somos ovelhas, não damos ouvido à palavra de Deus. Por exemplo, hoje a gente vê aí assim as bandas de rock e tantas outras coisas, arrastam multidões, não é verdade? Atrás de si. Pessoas que saem daqui se deslocam para outros lugares, às vezes até em outros países, para acompanhar uma banda de rock famosa que está por aí, e tem uma grande dificuldade às vezes de atravessar a rua, subir um morro, descer uma ladeira, para ir à igreja e ouvir a voz do grande pastor. Então você vê de crianças até pessoas idosas que não medem esforços para ir atrás de bandas de rock ou tantas outras coisas, e não ouve e não segue o bom pastor. Então você pai, você mãe, que tem aí o seu pequeno grande rebanho, não interessa se é um filho ou 10 ou mais, você também é convidado pelo grande pastor a ser um pastor, uma pastora para a sua família. Ok, você está acompanhando aqui na TV Cidade o programa Igreja que se Renova. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos na sequência conversando com a irmã Zenaide Bianchi, falando sobre as pastorais, e você também conhece um pouquinho da história da irmã Zenaide. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos em seguida.